Bem, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma live sobre o Anti-Édipo. A gente vai dar continuidade às leituras intensivas, comentando aqui, dentro do que for possível. A live tem mais ou menos aqui uma pretensão de duração de 1 hora e meia, para não ficar muito cansativo, porque existem várias posturas aqui no próprio texto de Deleuze e Guattari, né? E a gente não pretende seguir uma leitura muito linearizada, dentro do sentido de explicitar determinadas interpretações sobre o texto, né? Até porque o texto de Deleuze e Guattari é justamente dentro de um sentido representativo contra essa ideia de representação, né? Digamos assim. Então há um desenvolvimento outro que é possivelmente feito aqui. A gente vai comentando de acordo com o que for sendo disponibilizado a partir da leitura. De começo aí, já se inscrevam nos canais do Leitor Subversivo, no Gap Filosófico. Se quiserem apoiar os canais, o nosso Pix segue na descrição aqui, assim como do Leitor Subversivo, que está na campanha aí para comprar o livro Capital e Marx Selvagem. E de quebra você ganha um curso do Walter Lippmann. É isso. Comentários aí iniciais. Então, gente, eu estou hoje num dia que eu estava bem animado, né? Mas vou tentar reanimar aqui, por causa que, pelo menos aqui, não houve decepções ainda. Aí, Só me depois desse recorda. desabafo... Aproveita o desabafo para despejar no texto aí. Usa o texto como, digamos assim, uma resposta ao ocorrido, às afecções. Só me lembro exatamente onde é que estava. A gente está, se for no livro físico aqui, a gente está na página 16. Não adianta esse negócio Item de paginação, não. Que... 1.3, máquina que... desejante, na tradução da editora 34, máquina desejante, objetos parciais e fluxos. Aí tem I3.1 e I3.1. Aí no PDF tá em... O parágrafo começa assim, Como é que Você começa tá o com qual parágrafo? tradução? O seu é da editora 34? Não, não é não. Da 34, não. É um outro aqui que eu me esqueci Então, qual é a edição. o primeiro... então, a frase começa com: as máquinas desejantes são máquinas binárias, com regras É esse mesmo, binárias. achei. Pronto. Ok. Aí, pra gente... Primeiro que eu quero saber o que o Deleuze e Guattari estão entendendo por binário aqui. Assim, Poderia... eu posso antecipar essa questão aqui, mas eu acho que isso vai ser desdobrado posteriormente, né? Máquinas desejantes como máquinas binárias, eles estão tentando realocar a ideia de inconsciente aqui. Porque a ideia de consciente vai se desenvolver posteriormente dentro da lógica. Porque é complicado dizer isso, porque, tipo, de certa forma, eles estão criticando determinados aspectos determinantes da psicanálise, mas, ao mesmo tempo, né, dentro de um sentido construtivista, né, de uma ideia de consciente maquínico que se afeta, né, não é uma determinação de uma forma metodológica sobre o que é o inconsciente. Né? Mas para dar conta dessa questão aí da subjetivação em relação ao social, ou aos sócios, que a gente mencionou aí no encontro de 00, né, eles precisam montar um sentido de afecção, né, que dê conta dessas relações. E aí, nesse sentido, eles vão denotar aspectos de explicitação desse inconsciente, né? Que não é uma concepção dualista, que acontece em concomitância, tá? Não existe uma relação digamos assim, hierarquização dessas questões que eu vou mencionar aqui agora, né? Mas existe, por exemplo, um modo de acontecer de esquizo desse inconsciente, né? E um modo de acontecer paranoica, né? E, em contraponto a isso, existe um modo de se afectar desse inconsciente maquínico dentro de uma lógica molar e dentro de uma lógica molecular, né? Essas duas comparações, esses dois supostos compostos binários aqui, né, que se relacionam com o que ele está mencionando aqui no texto, vão acontecer dentro de uma lógica parecida com o que eles exploram lá em O que é a Filosofia. Você que está lendo O que é a Filosofia, você vai... Não sei se você chegou já na parte da territorialização e da desterritorialização, do plano de organização e do plano de desorganização, né?
se Não, eu tô relaciona. no. Deixa Pode eu. falar. Tem um negócio de imanência. Na verdade, eu acabei de terminar o Está no capítulo. plano de imanência ainda, né? Mas o plano de imanência é justamente isso. O plano de imanência, ele é, de certa forma, um plano que se constrói a partir de uma determinada estruturação epistemológica filosófica em cima do caos, né? E é por isso que a filosofia para Deleuze e Guattari se constrói dentro de uma lógica geográfica e não histórico-linear. Porque, primeiro ponto, né? O desenvolvimento histórico-linear desenvolve-se a partir de uma perspectiva teleológica, que é muito mais afeita a uma perspectiva da dialética hegeliana, e aqui é um ponto de crítica interessante para observar essa questão, apesar de existir outras questões amplas que a gente pode criticar posteriormente, mas a gente tem que ir por etapas, né? E que está circunscrito dentro do tempo Cronos, isso é uma outra crítica que Deleuze e Guattari tentam colocar, porque essa linearização do tempo a partir da perspectiva do tempo Cronos se circunscreve dentro daquela questão que eu te mandei, inclusive, que a gente fez um corte aqui. A gente fez algumas lives aqui sobre o que é filosofia com o Gabriel, inclusive, que estuda Foucault. E aí tem um corte que eu te mandei sobre a questão da máquina kantiana. Tá lembrado dessa questão? Tu chegou a assistir, chegou a dar uma olhada? E a máquina kantiana Aquele tá dando trecho uma de 7 ventania da minutos. porra aí. Tá dando uma ventania da cacete. É, aquele trechinho. Eu assisti, mas era um bate-papo muito informal, fiquei confuso. Não, na verdade não é um bate-papo formal. Eu estou basicamente descrevendo o que tem ali dentro daquela máquina kantiana, né? Estou basicamente só dizendo, olha, é isso, a máquina kantiana é composta por esses aspectos, né? E um desses aspectos, dentro dessa máquina kantiana, agora eu queria colocar aqui para mostrar. Né? Eu vou buscar aqui se eu tenho aqui disponível. Já eu coloco aqui. Tem a questão do tempo. O tempo, Kant, aí vai voltar Kant na questão, né? É condição de possibilidade inexorável dessa cognição, né? Enquanto categoria mesmo, né? Então, é o tempo circunscrito dentro dessa localização de uma estruturação dessa cognição determinada pelo conceito que... E aí, volta para a questão do conceito que você estava até mencionando aí em off, né? De compreender o conceito como universal. E Kant, dentro dessa lógica do tempo linear, do tempo como condição de possibilidade inexorável do desenvolvimento cognitivo, ele é justamente um conceito determinado. E é justamente o contrário, um conceito universal, né? E é justamente o contrário do que Deleuze e Guattari dizem lá em O que é a Filosofia. Isso aí você acompanhou, né? O conceito, o conceito de uma lógica do plano de imanência, ele se constrói como se ele não tivesse aberturas, né? Ele precisa de um conceito, basicamente um conceito, quase que um conceito tampão, né? Que se universaliza, né? Mas o conceito, geralmente ele é constituído dentro de uma lógica de abertura, né? É sempre desenvolvimento. Desenvolvimento, essa palavra não é muito adequada não, né? Mas é sempre uma constituição afetiva, né? É sempre produção, é sempre produtivo, dentro de uma lógica afirmativa. Aí vem a questão do que é a filosofia. A filosofia é essa produção de conceitos, porque ela constrói realidade a partir do plano de imanência, fazendo recortes no caos, mas os recortes são infinitos. Eles não param de cessar, né? Então, quem diminui a velocidade desses recortes é a ciência, né? Por conta de um outro modo de acontecer da ciência, né? Enfim, a questão aqui que eu queria mencionar era justamente o que pode se relacionar com essa questão das máquinas desejantes dentro de uma concepção binária, né? Que é justamente esse recorte de cortes de fluxos mais lentos, e aí isso se relaciona com Spinoza e com Bergson também, né? E em velocidades, né? Velocidades mais lentas e velocidades mais, digamos assim, aceleradas, né? Tem a ver com o tempo das afecções e dentro das disposições afectivas do inconsciente maquínico, né? Dentro dessas duplicações que acontecem de maneira imanente e não hierarquizada, digamos assim. Então, eu acho que deu para, digamos assim, entrar aí mais ou menos nessa questão agora. Eu vou procurar aqui a máquina kantiana, ver se coloco na tela aqui para dar uma luz. Quer falar algo? Eu tô vendo que eu acho que eu vou me fuder com esse negócio do Henri Bergson aí. Por causa que eu nunca vi esse cara, nunca tinha dado importância. Negócio do quê?
do Bersor. Porque Esse é só para mim. Henri Bergson, eu não sei como é que fala o nome dele. O Bergsonismo, sei lá. Que o Deleuze tem até um livro chamado Bergsonismo. Não sei falar esse nome, gente. Bergsonismo. Mas é sobre o filósofo Eu não Henri entendi. Bergson. Por Eu causa não que entendi. eu não li Eu não nada. entendi, não. Cortou pra caralho. Pra mim aqui, minha internet tá uma merda. Minha internet. Eles estavam citando, porque no livro que é a filosofia eles ficam citando o Henri Bergson algumas vezes, né? Aí eu pensei, será que eu vou precisar ler Henri Bergson também? Sim, mas vai com calma, também não é assim, não, querer dar conta de tudo de uma vez, não. Vamos aos poucos, né? Que nem a gente vai dando conta daquilo que a gente consegue dar conta. Então, vamos indo com calma. Sabe o que é interessante? Sabe o que eu descobri pesquisando algumas coisas sobre Deleuze, um tempo desse? É que Bergson, de certa forma, foi convidado para escrever um livro, parece que era um prefácio de um texto, ou era do Jung, ou era um texto que o Jung ia participar. Né? E Deleuze trocava cartas com Bergson. Né? E eu não me recordava nem que eles eram, digamos assim, contemporâneos, né? Mas Deleuze é muito novo, mandava cartas para ele, né? E eles trocavam ideias. E o Bergson, e aí é a questão curiosa, né? Demonstrou conhecer o trabalho do Jung, né? E discutia questões análogas a que Jung postula dentro da lógica das disposições dos tipos psicológicos. E Deleuze discute algumas questões análogas a essas confluências em comum lá em Diferença e Repetição. E não só em Diferença e Repetição, em outro livro que eu me esqueci agora, né? Ele retoma essa questão não dos tipos psicológicos do Jung, né? Mas da formulação da problemática, da fixação de determinadas subjetividades dentro de uma... A tua amiga apareceu aí. Agora isso aqui vai virar uma live cômica. Mas, enfim. A questão que eu estava tentando dizer é o seguinte: existe um interesse em comum acerca da produção das subjetividades, como elas se estratificam dentro de um certo sentido organizativo, né, no Jung, assim como no Deleuze e também em Bergson, né, digamos assim. Né? Lógico que de maneiras bem particulares, de maneiras bem específicas, mas existe uma elaboração de determinados interesses, né, de como se constroem essas subjetividades em relação aos contextos culturais e sociais. Né? Então, o que o Jung faz a partir da análise digamos assim, dos tipos psicológicos não é determinar esses tipos psicológicos como questões inexoráveis e que você vai fazer um mapeamento dos seres humanos a partir desses tipos psicológicos. Tem muita gente que faz isso, né? Jungianos que fazem isso. Porém, isso, na minha interpretação, é extremamente bizarro, mas tudo bem, cada um segue na sua vibe. Né? Mas o que o Jung faz é uma sugestão da identificação dos processos de subjetivação. Né? E como se produzem aspectos de subjetivação dentro de determinados processos culturais bem específicos. E como eles tendem a se repetir dentro de processos estratificados que criam a lógica dos arquétipos. E os arquétipos não são condições inexoráveis de repetição, né? Mas são condições que se constroem enquanto sugestões de repetições culturais, né? De comportamentos, de disposições, a partir de determinadas lógicas que se constrói dentro do que ele chama de alma, que a alma é justamente essa condição subjetiva dentro de um sentido sensual e dentro de uma concepção racional disposta dentro da época que se relaciona dentro de um sentido cultural amplo, né? Ou seja, a cultura afecciona essa subjetividade que se constrói de uma dada maneira, que responde de uma dada maneira, né? E Deleuze e Guattari estão pensando nessa questão aqui também, só que da maneira deles, entende? Eu não sei se deu para não é questão nem dá para compreender, né? Mas enfim, se eu conseguir provocar um diálogo interessante aqui. Aí a Márcia Cioran, aqui, tua amiga, leitor subversivo, está dizendo aqui, ó, precisa ler Spinoza,
Nietzsche, Bergson e Foucault para fazer esquizoanálise. Fora isso, se você não leu, você está proibido de ler o antiético. Concorda? É o problema, né? Sempre que eu vejo esses avisos, eu começo a ler sem esse aporte. O Schopenhauer tentou isso comigo, né? Ele iniciou o livro falando que eu tinha que saber grego. Eu disse, foda-se, cara. E adorei o livro. Adoro. A Quero Karina botou discutir aqui. o mundo como vontade de representação, igual eu. Eu decorei partes do livro. Eu segui aquela noção. O Deleuze fala que o Spinoza é um filósofo bom para você ler até como um livro de bolso. Você leva para a praia, você lê em qualquer lugar, por prazer e para pensar Não sobre sei si, se... né? E Deleuze também fala no Abecedário que mesmo uma aula e um livro, você vê assim, você não compreende tudo naquele momento, você compreende uma parte, outra não. É assim que funciona o conhecimento. Você vai compreender aos poucos, acumulando, né, reformulando, refletindo e fazendo aquele aprendizado, né? E a sua experiência, seu aprendizado, aquilo que você vai adquirindo, você vai articulando para compreender aquele objeto. Agora, se eu fosse e outra, eu li Nietzsche, né? Tenho 17 livros do Nietzsche aqui. Eu tenho livro do Spinoza. A questão é que é meio elitista e mesmo besta esse tipo de argumentação, né? Então, na verdade, ninguém poderia ler Deleuze e Guattari de forma nenhuma. A maioria das pessoas não fizeram essa leitura. Ora. O primeiro livro que eu li do Guattari, se eu e que eu leio do Guattari, que foi Desejo de Evolução, seria inútil esse tipo de leitura, por causa que ele não aborda nada disso. E está falando de outras questões ali, para ler o que eu li do Capital e o que eu li de Teoria Evolucionária e da História do Movimento 77 foi suficiente. Aposto que ela não leu e não conhece essas coisas, mas eu acho que não é necessário que ela ia conseguir ter uma leitura agradável desse livro que eu li, que é o Desejo de Evolução. Então é meio... Ah, eu não vou... Peraí, eu tô tentando não ser Enfim, ofensivo hoje. enfim. Pode ser, enfim. Vamos, Enfim. vamos puxar o fio para outro canto aqui. A questão é a seguinte. A Karina perguntou uma questão aqui. A alma aí, acho que foi quando eu estava falando sobre a questão do Jung, seria a construção do pensamento? A alma em Jung é algo que ele usa para substituir a ideia de psique, que para ele é extremamente psicologizante dentro de uma lógica epistemológica determinada, né? Porque ele identifica, segundo Jung, né, que a alma dá conta dessas três disposições que eu tentei mencionar aqui, que é justamente as disposições sensuais, ou seja, como dentro de uma determinada subjetividade, dentro de uma determinada cultura, se concebe o corpo, as afecções do corpo, como se concebe a racionalidade, e o terceiro ponto que conecta a alma é justamente o contexto epocal. Né? Então, a alma é esse construto das afecções corpóreas, das afecções que se concebem como racionalidade e das afecções da conjuntura cultural de uma época. A alma é esse construto para Jung, né? E para ele, dentro da investigação antropológica que ele faz, que é uma investigação bem profunda em determinadas culturas, passando pela cultura brahmane, passando pela cultura chinesa, oriental, pela cultura medieval. É muito interessante os diálogos que ele faz dentro da cultura medieval, porque a gente consegue identificar determinadas questões que são, digamos assim, de um comprometimento psicológico na construção de determinadas teologias, né? É muito interessante, né? Por exemplo, Tertuliano e Orígenes, eles compartilham da mesma época, só que eles concebem a teologia de maneiras extremamente antagônicas, a partir da forma como eles reagem à cultura da época deles, né? Como eles concebem a ideia de corpo, como eles concebem a ideia do corpo relacionado à crença deles, e isso é extremamente interessante. Então, a alma não é no sentido religioso, mas a alma enquanto esse construto, né? Essa relação inserida dentro de um determinado contexto de afecções, que se produz dentro de uma determinada maneira, de uma maneira predominante, talvez, mas não determinada, entende? Enfim, quiser voltar para o texto, eu acho que a gente pode. Eu não consegui achar a máquina kantiana, não, mas eu vou procurando aqui.
Se for desenvolvendo o texto aqui, a gente consegue, até o final da live, É o que mostrar está lá. no segundo capítulo do que é a filosofia? É ela mesmo. Consegue botar aí ou não? Vai, tipo, eu tô com o livro aqui, né, pô? Aí seria mostrar a página do livro. Tem até aqui que tem Peraí, deixa eu ver. imagens Eu do acho que é mais fácil eu achar aqui. Eu cada tenho salvo no texto. computador, só que eu não sei onde é que tá. Bota É aqui que eu bem li a 300 imagem. livros com esse título. Saca? Mas, tipo, com um livro assim, né, fica meio Tá meio difícil. ruim aqui. Eu tenho que ver o. Tá meio ruim, eu tenho que ver os nomes que estão escritos ali, porque tá assim. Mas enfim, vai lendo aí que eu vou achando aqui. Aí eu vou achar aqui daqui a pouco, porque eu fui Então, vamos começar comunicar aqui as primeiro questões que trechinho eu tinha aqui, né? falado. A leitura. Tá um calor aqui, né? Então a gente direto de Kubanacan, máquina Kafka. As máquinas desejantes são máquinas binárias, com regra binária ou regime associativo, sempre uma máquina acoplada à outra. A síntese produtiva, a produção de produção, tem uma forma conectiva. E depois, que é entre parênteses, os dois. É que há sempre uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que ele está conectada, operando um corte, uma extração de fluxo, o seio, traço, a boca. E como a primeira, por sua vez, está conectada a uma outra relativamente, a qual se comporta como corte ou extração, a série binária é linear em todas as direções. O desejo não para de efetuar o acoplamento de fluxos contínuos e de objetos parciais, essencialmente fragmentários e fragmentados. Mas cada frase aqui daria origem ao debate. O desejo faz correr, flui e corta. Abre parênteses, amo tudo o que flui, mesmo o fluxo menstrual que arrasta os ovos não fecundados. Fecha parênteses. Diz Miller no seu Cântico do Desejo. Isso é no livro Trópico de Câncer, capítulo 13. E minhas entranhas se espalham num imenso fluxo esquizofrênico, evacuação que me deixa face a face com o absoluto. É uma nota de rodapé. Voltando para o texto. Bolsa de águas e cálculos do rim. Fluxo de cabelo, fluxo de baba, fluxo de esperma, de merda ou de urina produzidos por objetos parciais, constantemente cortados por outros objetos parciais que, por sua vez, produzem outros fluxos também recotados por outros objetos parciais. Todo objeto supõe a continuidade de um fluxo, e todo fluxo supõe a fragmentação do objeto. Sem dúvida, cada máquina-órgão interpreta o mundo inteiro segundo seu próprio fluxo, segundo a energia que flui dela. O olho interpreta tudo em termos de ver, o falar, o ouvir, o cagar, o foder. Mas sempre uma conexão se estabelece com outra máquina, numa transversal em que a primeira corta o fluxo da outra ou vê seu fluxo ser cortado pela outra. Aí, fechando esse trecho aí, que é o Máquina Desejante, Objetos Parciais e Fluxos. Acho que o título já quer dizer que há três temas. Introduz aqui a máquina desejante, objetos e questão do fluxo. O fluxo eu acho que vai desde o começo, né? Essa é que há sempre uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que lhe está conectada, operando um corte, uma extração de fluxo. E que ele coloca muitas relações, velho. O que isso você pode explanar aí? Porque eu tô naquela de buguei de novo. Vamos ser honestos.
Então, o que eu percebo que ele está colocando aqui é que um corte-fluxo é uma maneira de acontecer, uma maneira de... É algo próximo ao que eu tentei mencionar aqui na questão do Jung, logo deixando claro que não é a mesma coisa, então a gente pode utilizar como exemplo, né? Um corte-fluxo, ele tem um certo processo de maquinação, que é uma maneira, talvez, de cooptação dentro da lógica do acontecer, dentro da maneira que se afeta, que introduz algumas questões, e aqui eu gostaria de colocar algumas anotações que eu fiz sobre alguns princípios disso que a nossa amiga Márcia aí colocou, que seria a esquizoanálise, o que a gente poderia refletir a partir da perspectiva esquizoanalítica, né? Inclusive tem no livro do Guattari, né? Que, segundo alguns comentadores, aí eu não tenho certeza se isso é completamente correto, foi quem estruturou a parte teórica de maneira mais predominante, né? O Deleuze ele colaborou de maneira mais sucinta nessas concepções, e tem muitas heranças aqui de alguns desenvolvimentos lacanianos, né? Quem colaborou de maneira mais robusta aqui, segundo alguns comentadores, eu não sei se isso é certo completamente, foi o Guattari. E dentro do livro do Guattari, um livro chamado O Inconsciente Maquínico, tem algumas prescrições interessantes para poder a gente entender esse processo maquínico aqui, que eu gostaria de falar, já que você acusou o golpe aí nesse determinado momento, eu acho que é conveniente fazer isso. Por exemplo, algumas contestações que se opõem à psicanálise dentro do desenvolvimento epistemológico da psicanálise. Alguns nem são tão oposições assim. A psicanálise pensou essas questões, só que na interpretação de Guattari, nem a psicanálise freudiana, nem a psicanálise lacaniana do seu mestre Lacan conseguiram dar conta o suficiente dessa questão. Por isso, a proposta da esquizoanálise, que não é uma prescrição, né, mas é uma proposta de abertura, né, que diz as seguintes questões, né? Por exemplo, o fluxo, esse aqui já é diretamente do livro, tá? E aí eu recomendo que se leia alguns aspectos desse livro para poder relacionar com esses aspectos introdutórios, né? O fluxo precisa fluir, né? Ou seja, a gente poderia associar isso aqui dentro da lógica da própria concepção clínica da associação livre da psicanálise, né? Lógico que não só no âmbito do discurso da linguagem, do divã, do espaço clínico, né? Mas um fluxo que flui dentro da lógica do desejo, dentro da concepção afirmativa. A gente, nos encontros anteriores, já pode conceber que o desejo ele é um fluxo único, uma energia que é cooptada tanto pelo desejo revolucionário, tanto pelo modo de acontecer revolucionário, é bom ressaltar, não existe um desejo revolucionário e um desejo fascista aqui, né? Mas maneiras de acontecer esse desejo, que é o mesmo desejo, né? Que é o mesmo desejo que é cooptado dentro da reverberação revolucionária, que é cooptado por um fluxo, por um corte-fluxo fascista, né? Então, é muito difícil administrar essas afecções, porque o desejo não é possível de ser controlado. Esse é um dos pressupostos aqui também, né? Apesar das esquizoanálise minar a ideia de pressupostos também, o Guattari também vai mencionar isso, né? É sempre um movimento de autocrítica, é sempre um movimento de se colocar à prova enquanto projeção intersubjetiva. Isso é um ponto interessante aqui da esquizoanálise, né? É nunca se deixar aprender pelo método, né? Mas, enfim, outro pressuposto, ironicamente, do Guattari nesse livro Inconsciente Maquínico que diz o seguinte: quando algo acontece, a única coisa que se prova é que algo acontece. Não que exista uma justificativa conceitual a priori que determina por que aquilo acontece, né? Outro ponto que o Guattari coloca nesse determinado livro: não se trabalha melhor
o inconsciente no divã, ou seja, no espaço clínico orientado pela clínica tradicional, psicanalítica, né? Outro ponto. Esse trecho do vídeo eu vou mandar para o grupo lá. Ok. Por causa que Eu vou você falou. O que você falou agora, né? Ainda tem mais, eu vou fazer um corte, tá? Até, e aí você manda, né? O inconsciente compromete quem se aproxima. Aqui já tem uma outra disposição do inconsciente que se relaciona com essa maquinação aí, né? Que você mencionou aí, não entendi muito bem, não tem problema, essa é a questão, e a gente também, eu também estou tentando entender mais profundamente essas questões aí. O papel é esse aqui, né? Tentar entender, tentar se afeccionar dessa leitura intensiva, que a leitura intensiva é isso, né? É isso que eu acho mais interessante, mais excitante na leitura de Deleuze e Guattari. É esse desconhecido que provoca-se como a própria explicitação dos movimentos afetivos. Né? Não existe uma fórmula, você não vai pegar o livro para dizer assim, olha, vou interpretar isso aqui, se interpreta assim, assado. Não é o caso aqui dessa maneira de escrita, entende? Mas, enfim, é muito espinosista isso, inclusive. Né? Ler com intensidade, com rigor e intensidade. Né? Mas, enfim, o inconsciente, ele compromete quem se aproxima. Né? Ou seja, existe uma relação de afecção que não é unilateral. Não existe um lugar do analisando e de quem analisa. Né? Isso Lacan já mencionou, a ideia de contratransferência, né? É uma herança, de certa forma, de Lacan. Freud também já tinha pensado, de certa maneira, essa questão, mas tinha problemas no desenvolvimento dessas questões. Né? Então, outra questão também, que é importante, que parece ser uma questão corriqueira, mas não é tanto assim se você observar em determinados primers, né? Que se liga à questão do formalismo metodológico, que é uma herança kantiana também. Que é uma questão que eu descobri investigando, inclusive naquele livro, que eu até postei uma tradução do Daniel Pascal Zorn, que fala sobre a questão do academicismo francês. Acho que você leu, né? Um trecho, pelo menos, daquele texto que eu traduzi. Que era uma questão muito importante para o Deleuze, porque o Deleuze passou por um processo, e aí eu estou falando de outra parte da tradução que eu vou postar em breve, que era um conflito para o Deleuze, essa questão da possibilidade criativa dentro da lógica filosófica e a adaptação ao formalismo acadêmico enquanto uma mera reprodução de uma certa maquinação determinada. Né? E parece que o Deleuze conseguiu entender isso e transitar nesses entremeios para erigir uma determinada crítica a esse processo acadêmico francês na época. Inclusive, isso é muito interessante. O jovem Deleuze já passava por esses conflitos. Isso se relaciona muito com o que a gente vive na academia atualmente, inclusive. Né? Então, mas o próprio Nietzsche tem uma crítica a essa questão, a chamada Bildung alemã, né? Que é o processo de formação educacional. Né? Lá no Crepúsculo dos Ídolos, no aforismo chamado Uma Tese de Doutorado, né? Ele critica isso também. Né? Então é bom dar uma conferida também. Aqui já tem um gancho com Nietzsche. Né? E aí a questão que se aplica aqui é justamente o seguinte: outro pressuposto, ironicamente, né? Porque o Guattari não quer erigir determinados pressupostos, e a gente vai ver isso aqui. Diz o seguinte: as coisas importantes ou as coisas relevantes não acontecem quando nós esperamos. Né? Ou seja, não é quando você projeta que vai acontecer a revolução que ela acontece, por exemplo. Né? Ou não acontece da maneira que você deseja. E você nem sabe o que deseja no final das contas. Tem isso também. Né? O desejo não é cooptável por essa estruturação supostamente racional que nós erigimos para nós mesmos. Saca? Isso aqui é muito interessante. Né? Lembra um pouco o Roberto Freire. ou em outras palavras... Tinha o vídeo dele hoje, né? Lembrou. Aí eu debatendo uma com a menina, né? Aí eu tive que pegar, ainda baixei uma entrevista com ele. Tipo, ele faz uma reflexão parecida. É porque a discussão era sobre inconsciente, né? Aí ele também fala sobre inconsciente. Cara, tu estás Só falando que tanto como desse ele vídeo... define o inconsciente, ele define o inconsciente de uma maneira política. É uma questão política para ele. Quando ele fala política, ele não coloca exemplo de política de Estado, política de debate e tudo mais.
ele fala da própria relação do sujeito com as neuroses dele lá. Eu falando porcamente, né? Mas é mais ou menos isso, né? Não, mas A pessoa, isso é, a pessoa resiste a certos processos, a certos acontecimentos, e isso ele vai discutir com o inconsciente dela, porque ele fala que tem dois o consciente e o inconsciente. Aí a maneira de lidar com os processos conscientes é mais fácil. O negócio pega quando ele vai tratar desses processos inconscientes. Que aí ele vai falar que a neurose ela não surge ali com a psicanálise, ela surge com a família querendo se submeter ao Estado, com a sociedade burguesa. Mas daí é a coisa que eu peguei hoje, então posso estar falando besteira. não, isso, o que você colocou aqui está justamente circunscrito no outro ponto que eu ia mencionar aqui, né? Só para desdobrar, né? Só para retomar, eu disse o quê? Que as coisas importantes não acontecem quando nós esperamos e muito menos do modo que nós esperamos, né? A realidade ou as afecções, porque a realidade tem um peso aqui, né? Que presume-se que a gente descreveu o que é a realidade suficientemente bem. Não é o caso, não é minha pretensão, quem quiser que faça, né? Mas a questão é a seguinte: nós projetamos determinadas expectativas metodológicas ou expectativas políticas, e as metodologias aqui sempre são políticas, aproveitando o gancho do que você trouxe aqui. Não existe uma ciência, uma metodologia, uma concepção psicológica que não se produza dentro da acontecência política aqui para Deleuze e Guattari. Isso aqui eu posso dizer com segurança. Não é? Tudo isso é político. Né? Político no sentido amplo, mais amplo que você puder imaginar. Né? Então, o que se produz, e aproveitando o contexto que você trouxe aí desse vídeo, que você já falou tanto que está dando vontade até de fazer um react a esse vídeo, né? É uma neurose que se produz, né? Que se contrapõe a uma maneira esquiso de acontecer, mediante um sentido unilateralizado da subjetividade que quer se autoconfirmar a partir das suas representações. Ou seja, a neurose de um universo autoconfirmativo. Relaciona-se com Jung e a ideia dos tipos psicológicos, com certeza. Sabe por quê? Porque a partir do momento que existe uma disposição, uma tipologia psicológica, e você fica encarcerado nela, você deseja, de certa forma, um universo autoconfirmativo, mas isso não é possível. E aí, nesse momento, se instala a neurose, né? Que é justamente essa intersecção entre a objetividade e a subjetividade que não se constrói e não se dissolve. Não consegue se afeccionar de maneira ampla. Foi suficientemente... Foi interessante isso aqui? Não sei. Né? Se relaciona com o que você disse? Faz sentido para você? Sim, mas eu queria, né, voltar para a questão do fluxo, por causa que eu pensei, né, já que eu estou aqui com vários livros do Deleuze e Guattari, vou pegar um outro livro aqui. O primeiro livro que eu comprei do Guattari, só Guattari, né, porque o primeiro livro que eu comprei do Guattari foi O Desejo de Revolução, mas só do Guattari, né, é esse Máquina Kafka. Ainda não li ele, né, eu esperava ler ele só depois, e vai demorar, hein? Só depois eu terminar de ler o Anti-Édipo, né? Mas aí eu quero, como eu peguei, resolvi abrir ele, folhei aqui e vi que tem a palavra máquina e fluxo aqui bem no comecinho, então não vou pegar tanto spoiler. Se bem que eu já folhei ele um monte de vezes, né? Então é hipocrisia falar de spoiler aqui, mas vamos tentar comentar a partir um trecho dele aqui. Eu não vou ler tudo, né? Só vou ler um trecho aqui pra gente ver se a gente consegue Vai ler um trecho dele associar. agora? Tá Se bom. a gente consegue associar os textos, né, do Anti-Édipo com esse daqui, do Máquina Kafka. Aí o capítulo é Sonho, Vigília, Sono. É Sonho, Vigília, Sono. A experiência do sonho deve ser considerada como distinta tanto da experiência da vigília quanto da do sono. Kafka não para de queixar-se do cansaço que lhe provocam seus sonhos. Suas noites são desperdiçadas em sonhos malucos. Por volta das 5 horas, consumia até o último vestígio de sono. Já não faço senão sonhar. O que é mais extenuante do que permanecer acordado?
contar um sonho não consiste apenas em produzir um discurso fechado sobre si, que teria como objetivo único transmitir uma dada quantidade de informações a respeito de um acontecimento onírico. É também um ato de enunciação que vale por si e que pode desempenhar uma função particular no interior de uma estratégia intersubjetiva, especialmente no contexto de uma correspondência amorosa. Acho que não era isso que eu estava querendo ler. Era esse? Mas esse aqui eu já achei Assim, interessante, mas enfim. assim, quase a metade dos sonhos que se pode coletar em Kafka provém de cartas endereçadas a pessoas próximas. Não, não era esse. Tinha acabado de ver aqui a questão de fluxo. Mas é aqui mesmo, né? Não é possível. Pessoas próximas. Sobretudo a sua primeira noiva, Felicia Bauer, e ulteriormente a Milena Zanziska. O que parece que Kafka esperava que em troca lhe endereçassem outro sonho. Ele faz um pedido explícito nesse sentido à outra. Escreve-me em detalhes sobre o que concerne. Fale-me sobretudo de suas preocupações, igualmente de seus sonhos, se o desejar, mesmo à distância. Isso tem uma significação. Moço, eu peguei o trecho aqui, velho. Tinha marcado a página e o trem sumiu. Será que eu tô com alguma dissociação cognitiva aqui, gente? Aqui, achei. Achei. Era na página seguinte, estava lendo a introdução. Besteira minha. Se as cartas falam muito dos sonhos, os sonhos também falam muito das cartas. Três indícios encontram-se neles frequentemente associados: um fluxo de cartas, a evocação de uma máquina, uma ou várias moças. Um fluxo de cartas na fase de loucura epistolar que marcou o início de seu amor por Felícia. Kafka tem um sonho que recebe dela uma verdadeira torrente de cartas. Um carteiro me trazia duas cartas suas registradas, aqui citando a carta de Kafka. Um carteiro me trazia duas cartas suas registradas, uma em cada mão. Senhor, eram cartas encantadas, eu podia buscar dos envelopes tantas folhas escritas quanto quisesse. Nunca eles se esvaziavam. Encontrava-me no meio de uma escada e, se quisesse retirar dos envelopes tudo que nele restava, eu devia jogar no degrau aqueles que eu já tinha lido. A escada inteira estava coberta de alto a baixo para uma camada espessa dessas páginas já lidas. Em outra parte, tratam-no de glutão, referindo-se à quantidade de cartas e cartões recebidos dela ou a caminho. Só direi uma coisa, é que fui repreendido por minha impaciência de uma maneira encantadora que me deixava feliz. Chamava-me de glutão e enumeravam as cartas e os cartões que eu tinha recebido nos últimos tempos ou que estavam a caminho. Quando suas relações com Feliz se turvam, é uma massa de folhas finas escritas por uma mão que, no primeiro momento, parecem-lhe desconhecida, que sai de um mesmo envelope. Penso que esta carta não pode ser aquela que eu espero. Ela é fininha, escrita por uma mão desconhecida em caracteres delgados e pouco firmes. Porém, ao abrir dela sai uma massa de folhas finas inteiramente escritas, todas, aliás, pela mão desconhecidas. Anos depois, numa carta a Milena, ele evocará ainda outros fluxos de carta, associados a flores, bondade e consolação. Mas 2 horas depois chegavam cartas e flores, bondades e consolação. Aqui já aparece a questão de fluxo e, e ele, né, como eu dei do título do livro, ele fala de máquinas. Que é uma coisa bastante presente na literatura do Kafka também, né, as máquinas, processo. Então, provavelmente ele se inspirou em Kafka para falar de processo maquínico. Aí vamos ver se a gente consegue gerar alguma associação aqui com o texto que ele está falando aqui de fluxo, né? Um fluxo de cartas. Você acha que tem o mesmo o sentido aproximativo com o que eles estão discutindo aqui nesse parágrafo que a gente leu, percebe? Mesmo sentido, obviamente não, né? Mas assim, eu achei mais assim mais interessante o primeiro trecho que você leu, que eu não vou lembrar exatamente agora, porque teria que estar na tela aí para eu ver exatamente o que foi dito. É que Mas foi ele uma fala de uma certa introdução. disposição intersubjetiva. Ele fala de uma certa disposição intersubjetiva que flui para determinadas maneiras de acontecer. Eu acho que essa é a questão do fluxo. O fluxo ele é movido pelo desejo, e o desejo tem uma disposição de uma força que acontece e cai em determinados processos de captura, né? Digamos assim. Né? E uma questão que eu acho que
que é interessante no Kafka para pensar essa localização da ideia de intersubjetividade, conhecendo um pouco do Kafka, é justamente... E aí dispõe de alguns dados até pessoais da vida do Kafka, né? De como ele construía a sua literatura baseada em determinadas questões que para ele eram fundamentais. Por exemplo, o conflito que ele tinha com o pai, né? A localização que ele tinha de uma determinada ocupação na sociedade dentro de uma... Se eu não me engano, ele trabalhava com direito, ele trabalhava no escritório, e isso era um grande conflito para ele, né? Dentro de determinadas concepções de ruptura que... Pode falar. Oi? Ele odiava. Ele odiava isso, né? E aí ele escreve o processo para falar da própria burocracia do formalismo do direito, que é justamente criado para criar determinadas barreiras que... Praticamente todos os livros, ele faz uma crítica ao direito. Criar no processo, com o pai. Tem uma questão sobre a burocracia aparece lá na Metamorfose, porque você lembra que o personagem, né, acorda metamorfoseado em um inseto. Uhum. Aí a primeira pessoa que vai visitar ele, por causa que ele sumiu, é o pessoal do escritório. E ele é o único que... ele é responsável pelo sustento da família. Isso aí eu li umas 10 vezes. Sobre antissemitismo ali, só que o antissemitismo eu prefiro chamar alguém que possa... especialista nisso, né? Porque eu tenho medo de falar bobagem. Por isso que vocês nunca me veem discutindo sobre antissemitismo. Uhum. Sim, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: existe uma questão muito interessante no Kafka, a partir do seu comprometimento literário, do desenvolvimento da sua vida pessoal circunscrita dentro do seu próprio modo literário de se dispor dentro dos seus escritos, que envolve justamente a construção da subjetividade do próprio Kafka, né, dentro de uma lógica intersubjetiva, né? Então lá, como eu mencionei, o Processo, que é um livro que eu conheço mais do que alguns outros, eu sei que tem outros livros que trabalham essa questão, mas ele trata da questão da burocracia do direito como esse formalismo que foi criado para não possibilitar que determinadas rupturas efetivas possam ser criadas, ou linhas de fuga, né? Diga-se de passagem. Então, o fluxo, né, aqui, que eu acho que talvez seja a sua dúvida aqui em determinada questão, o que é o fluxo? Né? O fluxo é essa disposição do desejo se afectar e deixar ser afectado. Tem a questão de Spinoza, né, das paixões tristes e das paixões alegres, né, da construção afetiva que se dispõe a partir de determinadas maneiras de se afectar, né? Só que isso só é possível dentro, digamos assim, dentro de uma circunscrição que não disponha de determinados formalismos determinantes dentro de determinadas lógicas de captura. O desejo ele flui independentemente do que eu projeto, só que ao mesmo tempo, né, por eu não conseguir projetá-lo, por não conseguir direcionar esse desejo, ele pode recair em determinadas formas de acontecer que sejam cooptados por uma determinada perspectiva social, que se circunscreve dentro de uma lógica digamos assim, da captura desse desejo, de uma maneira viciada de cooptar esse desejo, né? Sempre o lugar do significante, por exemplo, né? O desejo não sabe para onde fluir, né? Porque ele não pode ser determinado, ele não pode ser formalizado, e dentro de uma lógica de normalidade, né, ele cria uma forma linearizada de fluir. Essa é a questão aqui, né? Existe uma linearização do desejo enquanto cooptação, né? É como se fosse um buraco. O desejo sempre cai naquele buraco, ele precisa ser resgatado pelo significante. Aí o significante é o quê? É o Estado democrático burguês, é Deus, é a justiça, é a revolução, entende? Então, o fluxo ele flui independentemente das cooptações, mas as cooptações existem, que criam cortes fluxos, né? E aí depende, esse corte fluxo é o quê? É potencializador, né? Ou ele é cooptador? Entende? Né? Ele faz o desejo cair no buraco da falta, ou ele potencializa o desejo? Ele cria afetos tristes ou afetos felizes dentro da lógica espinosista, né? Então, segundo Spinoza, é necessário procurar os afetos alegres, né? Que potencializem o desejo de maneira afirmativa, não no sentido negativo, saca? Eu queria adicionar, então, mais um comentário do Guattari, a outra carta
a seção B aqui para você comentar, porque ele fala de máquina e fluxo de novo, né? Uma máquina, antes de tornar-se um horrível instrumento de tortura na colônia penal, a máquina de cartas é sonhada primeiramente sob a forma de um personagem mágico, um carteiro sacudindo os braços, como as bielas de uma máquina a vapor. Lhe entrega 2 cartas, que por sua vez engendram um fluxo ininterrupto de folhas escritas por Felícia. Depois é uma máquina telegráfica que, ao ser acionada, faz correr uma longa fita de mensagens transmitidas por Felícia e dá lugar a uma verdadeira carta dela. Aí começa a citação da carta. Eu tinha medo daquele telégrafo, mas eu precisava telegrafar-lhe. O aparelho era construído de tal maneira que bastava pressionar um botão e no mesmo instante a resposta de Berlim aparecia numa fita de papel. Depois disso, vi uma carta de verdade que eu conseguia ler bastante. Numa noite de menos fasta, é sua chegada em automóvel que precede a vinda de uma carta que não é aquela que ele espera, ou ainda uma enorme máquina administrativa que ele desafia a fim de impor o encaminhamento de uma carta a Milena, cujo endereço ele estranhamente perdeu. Segue nova citação. Eu tinha esquecido seu endereço, não somente a rua, mas também a cidade, tudo. Só vi o nome de Shreb, que, olha de novo aí o Shreb, que sobrenadava. Eu escrevia no envelope, Milena, e abaixo, favor fazer chegar esta carta, sob pena de infligir um prejuízo formidável à administração das finanças. Eu esperava que essa ameaça obrigasse a mobilizar todos os meios ao alcance do Estado a fim de localizá-la. Parece interessante, tipo, quero ouvir seu comentário. Eu li direito? Não, eu escutei, agora me parece um trecho meio entreaberto, né? Mas assim, se eu puder comentar, ele cita Schroeder aí nesse trecho, é? Cita, né? Pelo que eu escutei. Não, uma citação do texto do Kafka. O Kafka fala que do sonho dele, né, que ele tinha esquecido o endereço da moça, não somente a rua, mas também a cidade, tudo. Só viu o nome de Schreiber, que sobrenadava. Aí acho que não é o Schreiber, porque tem um R depois do CH, que acho que é o nome da cidade. Tá, beleza. Então, sei lá, eu ia dizer mas aí ele fala que nisso... fluxo é máquina, ele fala máquina, fluxo ininterrupto de folhas escritas, então é que ele está comentando os sonhos de Kafka, né? É porque, de certa forma, o que eu poderia comentar nessa questão aí da maneira de Kafka se representar através das próprias cartas é justamente uma maneira de tentativa de dissolução dessas, digamos assim, desses sistemas de computação no qual o próprio Kafka estava enclausurado, de certa forma, né? Ele utiliza muito esse mecanismo das cartas, inclusive as cartas que ele escrevia para o pai, e eu não sei se o pai dele chegou a receber em vida, eu acho que não, nessas cartas, né? Inclusive, muitos dos escritos do Kafka foram confiados a um amigo dele, que eu não vou me recordar o nome agora, que ele pediu que fossem queimadas se ele chegasse a falecer e etc. E depois o amigo explanou tudo para geral. E é isso que a gente tem acesso hoje, né? Mas tem uma maneira de acontecer muito específica da maneira que o Kafka escreve, baseada numa impossibilidade de realização de um processo de subjetividade alargada aqui. Pelo menos é isso que me parece ser interessante comentar no momento aqui, que se relaciona com o texto, e é por isso que Kafka é interessante para Deleuze e Guattari, né, dentro da sua maneira literária de escrever, as personagens de Kafka se circunscrevem dentro dessa impossibilidade. A própria questão da metamorfose que você colocou, né, que é um livro interessantíssimo, para além das interpretações mais simplórias que se fazem de metamorfose. O homem que se metamorfoseia no inseto e está impossibilitado de realizar aquele processo de normalidade que é afeito ao sistema, o sistema supostamente civilizatório no qual nós estamos inseridos. Deleuze e Guattari estão tentando contestar tudo isso, né? E Kafka já fazia isso de uma outra forma, né? Através das suas concepções literárias, né? Existe um enclausuramento dentro de um processo de normalidade, de felicidade, de realização pessoal, que na verdade te empurra para um processo de aceitação de uma sistemática, né? Que coopta o teu desejo o tempo inteiro, né? É sempre um processo ininterrupto de cooptação do desejo, né? Como falta, o que é que te falta? Falta
a casa própria, porque você já nasce com essa ideia de falta circunscrita pelas projeções capitalistas, né? Tem isso também, né? Você precisa estudar, ir para a escola formal que vai te encaminhar para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho você vai conseguir um emprego e constituir uma família e financiar um carro, ou seja, tem todo um processo de cooptação linearizado dessa acontecência social, né, que é um enclausuramento, né? E uma hora você chega num processo de adoecimento que é inescapável, porque existe uma produção de saúde artificial, né? A saúde artificial é um retorno paliativo ao sistema de normalidade que te é imposto, né? E é isso que acontece lá com a personagem do Gregor Samsa, né? É por isso que se cria uma impossibilidade, se cria uma exclusão mais escancarada a partir do processo de metamorfoseação da personagem, né? Que agora passa a ser inútil para a família, que agora passa a ser inútil para essa sociedade. O seu fluxo não é mais cooptado por esse sistema de normalidade, pelos significantes provenientes dessa maquinação linearizada. Entende? Então, e o próprio Kafka sofreu isso na pele. Entende? Essa é a questão, essa é a parada que está em jogo. Pelo menos na minha interpretação, né? Se quiser discordar, fica à vontade aí, ou fazer algum comentário, alguma correção. Enfim. Na verdade, é porque esse conto do Kafka ele tem uma infinidade de possibilidades, né, de se discutir nele. Como eu estava falando, porque até tem a questão de que quando você estava falando da crítica ao direito, aí eu estava chegando numa parte eu não concluí, que a primeira visita que ele recebe da casa dele, que é do pessoal do escritório, pessoal do trabalho dele, que não estava preocupado com a saúde dele, mas com o fato dele não ter ido trabalhar, que é uma coisa meio e uma crítica à burocracia, porque o trabalho que o Gregor Samsa faz é um trabalho de burocracia, no escritório e tudo mais, e que com esse trabalho que ele está sustentando a família dele. Uma transformação. O fato dele ter se transformado em inseto é basicamente uma analogia do fato dele ter se tornado inválido, aí ele não poderia trabalhar. Uhum. E aí acaba que ele acaba sendo visto como um inseto, como um incômodo dentro da família. É como se uma pessoa tivesse ficado paralítica, em estado vegetativo na cama, e ali ela está se sentindo como inseto. Como um inseto, né? Metaforicamente. E é uma crítica meio que à família dele também, né? A família que está ali, tudo mais, que ela vai vendo ele com certo nojo, que ela vai se cansando, se irritando com ele, e ele fica isolado dentro daquele conto. É muita coisa para se discutir dentro só daquele conto, né? Não, é porque eu estou tentando fazer. Eu sei que tem várias possibilidades, eu estou tentando trazer isso para a questão que a gente está discutindo aqui, fazendo uma analogia próxima do que está sendo colocado aqui no texto, né? Para poder a gente relacionar as duas coisas. Mas, enfim. Se a gente pudesse interpretar essa questão da família dentro da cooptação dos fluxos, né, dos desejos aqui, não é uma crítica necessariamente só à família, mas é uma crítica aos processos de normalização que ocorrem, que, como você acabou de falar, né? Não importa se você está saudável ou não, foda-se, o que importa é que o sistema reproduza-se na sua normalidade e você está atrapalhando. Então, nesse sentido, você tem que ser despejado, você tem que ser colocado na sarjeta, né? Porque você é uma linha de fuga da reprodução desse sistema na sua mais macronormalidade, digamos, entende? Enfim. Mas aí você colocou o negócio do Kantian na tela, é melhor a gente discutir ele, porque só ele vai dar mais uma meia hora de debate aqui, né? Não, aí você quer que eu tenho leia algumas questões do Guattari. Pode falar. Não, você pode falar aí. Tem umas questões do Guattari que eu ainda não terminei, que tipo, eu gostaria de finalizar antes de ir para a máquina kantiana. E antes de ir para a máquina kantiana, se você quiser fazer alguma leitura antes ou comentar, eu acho que é importante, porque senão a gente não vai, pelo menos, prosseguir um pouco mais no texto, né? Para o próximo encontro. Eu não consegui voltar à questão do Schreber, é incrível. Mas, enfim, é ótimo que isso aconteça, porque a gente está discutindo. É muito interessante, né? Porque a gente vem com a ideia de discutir questões específicas e
E o texto leva a gente para outras questões, e isso é muito válido, né? As questões do Kafka que você trouxe, eu não tinha nem pensado nisso, na verdade, né? Eu tinha pensado em trazer outras questões aqui do Nietzsche e do Spinoza, mas enfim, é assim mesmo, né? Voltando lá para a retomada da questão do que o Guattari expressa lá no livro do Inconsciente Maquínico, né? A partir daquelas elaborações que eu comecei a fazer antes de a gente entrar na questão do Kafka, da neurose do universo autoconfirmativo, né? Tem a questão também de que o Guattari ele concebe que há diferença entre o processo transferencial psicanalítico, né, que concebe o lugar dos significantes, é interessante que se relaciona com isso que a gente acabou de falar aqui agora, acerca da literatura do Kafka, né, o processo de cooptação dos significantes, e aí a psicanálise seria mais uma máquina de cooptação, entende? E aí tem até a própria crítica do Foucault, a psicanálise, que depois ele vai rever essa questão, porque ele entende que a psicanálise pode progredir no sentido mais amplo do que inicialmente na perspectiva freudiana e dos freudianos, diga-se de passagem, né? Que a psicanálise é um novo confessionário, né? O Foucault chega a dizer isso, né? No momento que ele faz uma crítica à psicanálise. Só que tem muita gente que entende que a esquizoanálise é um processo de evolução da própria esquizoanálise, né? Lógico que tem vários esquizoanalistas que vão se debater enquanto eu ouvi falando isso. Só que, tipo, tem muita gente que entende dessa forma, né? Que a esquizoanálise é um processo de evolução da psicanálise. Eu acho que talvez não seja um problema pensar isso dentro dos processos de saúde mental e da clínica, talvez. Eu acho que não. Assim, apesar das críticas que o processo da esquizoanálise, ou os processos esquizoanalíticos, porque não existe uma metodologia determinante, e Deleuze e Guattari não pretendiam fazer isso, né? Mas, assim, as críticas precisam ser feitas, né? A crítica foi estratificada na psicanálise, esse é um ponto, né? Que o processo transferencial clínico da psicanálise era abordada dentro de uma lógica das representações de significantes. Não só Freud, mas também Lacan. Aí, alguns lacanianos vão discordar, porque Lacan... E aí entra a questão da dialética aí nesse momento, sabe? Porque, olha, como é que existe uma projeção interpretativa do significante se Lacan... você não pode nem conceber em sentido formal uma ideia de significante sustentável em Lacan. Porque Lacan, em alguns momentos, utiliza do processo dialético como processo de dissolução dessa relação subjetiva e objetiva dentro de uma perspectiva análoga à noção hegeliana, né? Estádio do espelho, entre outras questões, né? Só que dentro de Hegel, e aí eu não sei se é possível identificar isso em Lacan, porque eu não cheguei a investigar isso a fundo, mas suspeito eu, né? E dentro de Hegel existe a questão da intersubjetividade, que essa dialética continua referenciando a localização de um eu que acontece dentro de um processo de solução específico, mas determinado por um processo específico dialético, né? Que é intersubjetivo. E aí teríamos que investigar se isso ocorre em Lacan, e eu suspeito que é isso que o Guattari está tentando dizer em relação a Lacan, porque ele foi aluno de Lacan, né? Então, enfim, né? E aí ele... Só para completar aqui, rapidinho. E aí ele diz, olha, existe a diferença entre transferências significantes e transferências assignificantes, né? Ou seja, essa ideia de um sujeito intersubjetivo, que relaciona-se com essa ideia de dialética a partir da perspectiva hegeliana, que suspeito eu existe em algum momento em Lacan, que eu estou colocando aqui na boca de Guattari como sugestão para poder pensar sobre isso, entende? Ela se relaciona com a ideia de um sujeito intersubjetivo que demanda determinados saberes significantes dentro de uma cadeia de saberes concernentes a um sujeito de saber. Ou seja, é uma concepção de autorreprodução do processo dialético que determina o próprio processo de diferenciação, né? É uma crítica que foi feita a Hegel, só que Kojève elabora uma resposta a essa questão, inclusive tentando responder determinadas críticas que foram feitas a partir daquilo que concebe-se como uma perspectiva deleuziana perante a dialética, né? Porque Deleuze tentou rejeitar todas as formas da dialética, apesar de existir algumas aproximações. Eu acho que um dia a gente consegue colocar essas especificidades aqui, né? Mas, enfim,
O que Guattari tenta colocar no inconsciente maquínico é justamente que esses processos de aproximação, eles não podem ser mediados por esse sujeito de saber. E aí se relaciona com o lugar da maestria, do lugar do psicólogo que tudo sabe, do paciente que tem que se sujeitar ao saber também, né? Então, dentro desse sentido, não existe uma psicologia do adquirir o conhecimento, do esclarecimento. E aí, Kant, mais uma vez, na questão, né? Aí já chamando a questão da máquina kantiana, né? Não há nada adquirido, não há nada a ser adquirido, né? Mas é um processo de produção constante dentro da lógica das afecções, né? Ou, num certo sentido, educacionista da própria psicologia. Né? Uma psicologia que vai esclarecer o sujeito, que vai educá-lo, né? Que vai trazer a saúde, entende? À tona. Tudo isso está ligado a uma ideia de uma cadeia de significantes que tende a estruturar um sujeito de saber, né? E aqui é uma crítica própria a Lacan também, né? Mas aí não sei se isso se aplica de uma maneira ampla a Lacan, porque Lacan é um mundo a ser explorado, né? Mas em algum momento isso deve tocar, né? Enfim, eu acho que... Não, peraí, não terminei não. É isso, né? E aí algumas questões da máquina kantiana. Você quer fazer algum comentário, ler algum trecho do texto, fazer uma dança? Eu estava pensando aqui que você vai comentar a máquina kantiana aqui, eu vou fazer a leitura aqui, dessa parte. Que é o exemplo do... Deixa eu ver se eu reencontro o desenho aqui. Abrir a página bem no desenho. Achei. Aí você quer que eu leia para você comentar em seguida? Não, ele faz a enumeração aí do desenho. Eu acho que eu prefiro ler o ponto a ponto. Mas, enfim, é porque... Enfim, você pode ler aí. Você pode ler. Que aí eu vou tentando acompanhar a parte da leitura. Porque eu prefiro ler, porque eu me sinto melhor. Mas, enfim, vamos fazer do jeito que dá aqui. Eu vou ler só até a parte que, antes de começar a enumeração aí. A história da filosofia é comparável à arte do retrato. Não se trata de fazer parecido, isto é, de repetir o que o filósofo disse, mas de produzir a semelhança, desnudando ao mesmo tempo o plano de imanência que ele instaurou e os novos conceitos que criou. São retratos mentais, noéticos, maquínicos. E, embora sejam feitos ordinariamente com meios filosóficos, pode-se também produzi-los esteticamente. É assim que Tinger, eu não sei falar esse nome, apresentou recentemente monumentais retratos maquínicos de filósofos, operando poderosos movimentos infinitos, conjuntos ou alternativos, redobráveis e desdobráveis, com sons, clarões, matérias de ser e imagens de pensamento, segundo planos curvos complexos. E, todavia, se é permitido apresentar uma crítica a um artista tão grandioso, parece que a tentativa não está ainda no ponto. Nada dança no Nietzsche, enquanto que Tingler soube tão bem, em outro lugar, fazer dançar as máquinas. O Schopenhauer nada nos revela de decisivo quando as quatro raízes... Schopenhauer nada nos revela de decisivo quando as quatro raízes, o véu de Maia parece inteiramente prontos para ocupar o plano bifacial do mundo como vontade e como representação. O Haydn não retém nenhum velamento ou desvelamento sobre o plano de um pensamento que não pensa ainda. Talvez tivesse sido necessário prestar mais atenção ao plano de imanência traçado como máquina abstrata e aos conceitos criados como peças de máquina. Pode-se imaginar, nesse sentido, um retrato máquina de Kant compreendidas, vê esquema a seguir. Aí começa aí, né? Tem uma série de eu penso... Vai. Pode falar. Não, vai. É que a partir dessa parte você disse que ia querer ler você mesmo, né? Que é a enumeração. Porque ele ainda está escrevendo desenho. Eu lembrei aqui que tem uma parte que ele menciona aqui, nada dança do Nietzsche. Me parece que tem um problema de tradução aqui, porque teve um grupo de estudos que a gente estava lendo isso aqui, e isso deu uma discussão homérica. Como assim nada dança no Nietzsche? Os caras não são influenciados por Nietzsche? Ele está dizendo o quê? Que existe um processo de estratificação no Nietzsche? Não, eu acho que é um erro de tradução. Não, eu acho que ele está criticando mesmo Nietzsche a partir de determinados aspectos de cooptação no Nietzsche. Enfim, não lembro a que conclusão chegamos aqui,
Mas o que é interessante aqui é que ele está dizendo que existem processos de estratificação da imagem, inclusive ele traz uma série de conceitos aqui de dobra, de Leibniz, de noesis e noema, que é utilizado pela fenomenologia do Russell, né, que é a condição de possibilidade, que é um desdobramento do Kant, diga-se de passagem, que ele menciona no momento anterior desse texto aí, eu tenho quase certeza que é anterior, né, que ele, olha, na verdade existe um plano geográfico que Kant habita o mesmo plano que Russell. Russell disse que desenvolveu que foi além de Kant, mas na verdade ele está no mesmo plano de imanência que o Kant. Vejam aqui a ideia de noesis e noema, né, se não é uma condição de possibilidade desdobrada dentro do ambiente da fenomenologia. E digo mais, toda a filosofia analítica está no mesmo plano de imanência que o Kant, porque é um desdobramento da perspectiva cognitiva do Kant, entende? Que é um exame dos argumentos, dos pressupostos lógicos, dada uma ideia de cognição, entende? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, e aí ele critica o Heidegger, né? Eu lembro que eu fiz até uma live sobre essa questão do Deleuze e do Heidegger, mas eu acho que ele não gosta do Heidegger, não. É porque o Heidegger, para ele, faz uma ontologia negativa. Eu fiz um vídeo, eu fiz uma live sobre isso, tá aí no canal. É só botar aí, Heidegger e Deleuze, vocês vão achar. Né? Então ele diz, olha, porque o Heidegger tem uma história de velamento e desvelamento, né, do ser, né? Porque a questão é que o ser foi esquecido, que a reflexão sobre o ser foi esquecida, que é uma ontologia que vai revelar algo que precisa ser buscado, que foi esquecido, né? No sentido relacionário, epistemológico, ironicamente, né? Remetendo aqui à própria vida pessoal do Heidegger. Enfim, né? Ele interpreta que o Heidegger faz uma ontologia negativa e Deleuze pensa os moldes da ontologia dentro dessa lógica da afecção, dentro dessa lógica da produção relacional de realidade dentro da lógica dos afetos, né? Dentro de uma ontologia afirmativa, né? Afirmativa, inclusive, dentro da lógica do desejo, né? De produção de realidade, né, sobre o caos, né, dentro da lógica afeccional, né, dentro da lógica concomitante da produção desses afetos. Né? Então, o que ele está tentando criticar aqui é como determinadas filosofias dentro de um plano geográfico se reverberam dentro de uma lógica kantiana que estratifica o pensamento, que congela o pensamento, que não chega sequer a filosofar. Entende? E aí ele vai meter o pau no Kant aqui. E tem várias heranças aqui, não só do Kant, mas que se repetem no Kant. Quando ele diz aqui, ó, o eu penso com cabeça de boi sonorizado que não cessa de repetir. Eu. Cogito ergo sum. Né? Penso logo existo, do Descartes. Né? Ele está mencionando aqui diretamente Descartes, e você pode ver na imagem, né, a numeração relacionada à cabeça de boi. A cabeça de boi é o quê? Descartes. Né? Que repete eu incessantemente. Então, se logo existo, logo eu posso construir um conhecimento estruturado a partir desse eu, que é inexorável, né? Que é inquestionável. Né? Mas que eu é esse? Né? Aí volta a questão da projeção, da paranoia, né? Que eu mencionei agora há pouco, né? da autorreferenciação do eu, né? Que é um problema para a psicanálise, né? Também, e para uma série de outras questões metodológicas. Né? Ele fala aqui de Sartre também, quando vai falar, me lembrou um trecho aqui que eu até achei aqui que você falando, que ele está falando aqui, o acontecimento não remete o vivido a um sujeito transcendente, igual eu, mas remete ao contrário, ao sobrevoo imanente de um campo sem sujeito. Então, tem aquela famosa frase do Sartre que diz assim, não importa o que façam com você, o que importa é aquilo que você faz, daquilo que fizeram de você. Né? Aí problematiza-se essa fala, lógico que é uma fala solta, e eu não estou querendo generalizar o pensamento do Sartre, que é muito mais amplo do que isso, e é um pensador que me interessa bastante, inclusive dentro da crítica que ele faz à noção de totalidade dialética, lá na crítica da razão dialética, mas o que me parece que ele tenta colocar aqui é determinados problemas da inserção, do congelamento de determinados conceitos, que é uma questão que ele está trabalhando aí desde o início do livro, né, dentro de determinados desdobramentos de perspectivas filosóficas, que no Sartre também está presente. Né? O que é que, veja só, dentro de um sentido afetivo, como é que eu posso dispor de uma relação afetiva, me diferenciar dentro de uma lógica de afecção do eu, se o eu já está estruturado a partir de uma concepção dada dentro do sentido cartesiano, né? Ou seja,
como é que eu posso redirecionar esse fluxo dentro de um sentido que eu possa potencializar esse fluxo se eu ainda estou assentado sobre a ideia de um eu que se afeta dentro de um sentido estratificado, né? Esse eu precisa primeiro sair daí, né? Para poder gerar cortes fluxos em outras direções, basicamente, né? Então a questão não é o que eu faço daquilo que fazem comigo, né? Primeiro eu tenho que tirar esse eu daí para poder me relacionar de outra forma, de acontecer de outra maneira, entende? Então, eu acho que esse exemplo vai nesse determinado sentido. Aí, quando você menciona aqui, quando ele menciona aqui, na verdade, 2, as categorias como conceitos universais, 4 grandes títulos. Aí na imagem você vê aqui, ó, número 2, né? Os conceitos universais, né? Que é essa ligação aqui, ó. Não sei se dá para ver a setinha aí do meu cursor, mas é aqui, essa ligação aqui, os conceitos universais que se ligam à cabeça do eu projetado, né? Aí, o número 3, cadê? A roda móvel dos esquemas, né? Número 3, a roda móvel dos esquemas, que é esse fluxo aqui, ó. Esse fluxo aqui, né? Ou seja, existem subsequências de conceitos que conectam, né, esse determinado segundo ponto das categorias, né, a uma lógica de acontecência determinada, né? Por exemplo, você poderia interpretar a dialética aí, né? Possivelmente. Lógico que eu entendo que a dialética é muito mais do que isso, mas a nível de exemplo, né? É uma roda móvel dos esquemas, né, que produz uma certa mobilidade, mas uma mobilidade estratificada, determinada dentro de uma certa circunscrição, né? Então, 4. O pouco profundo riacho, o tempo como forma de interioridade na qual mergulha e emerge a roda dos esquemas. Mais uma referência a Kant, o tempo como categoria inexorável a priori da relação cognitiva, né? Que é o pouco profundo riacho. E aquele tinha feito um negócio, desculpa interromper, aí ele tinha falado que o princípio, o tempo em o sentido de princípio, né, de princípio aqui do tempo como princípio é diferente do em Descartes. Em Descartes esse princípio do tempo não existe, ele é excluído. Aí o Kant, ele coloca esse princípio aqui do eu dentro do tempo. O eu, em vez do eu ser o cogito, é o eu é o eu ele coloca dentro desse princípio que eu existo enquanto ele coloca uma questão do tempo, não lembro qual a palavra. O eu existe enquanto podemos dizer que vou usar a palavra acontecimento, como eu existo dentro da contingência temporal. Então, existe uma determinação, existe uma determinação espaço-temporal dentro da concepção do eu cognitivo kantiano. Essa é a questão. Entende? E não sei se Descartes está fora dessa linearização do tempo, não, mas ele não traz a questão da condição temporal, espaço-temporal, para dentro do eu, como Kant traz. Essa é a questão, né? Para Kant, é condição inexorável de realização do eu, a condição espaço-temporal. E o tempo circunscrito dentro da lógica linearizada do tempo crônico. Né? Aí é importante conceber um conceito que Deleuze e Guattari estabelecem em oposição a isso, que é o tempo Aion, né? Que é um tempo não linearizado. Em palavras módicas aqui, você poderia interpretar como o tempo proustiano também, né? Enfim. Só continuando aqui para a gente encerrar aqui, ver se a gente consegue ler mais um pouquinho. Um pouco profundo riacho, que é essa condição de possibilidade de espaço-temporal, né? Que não aprofunda de fato a determinada condição de acontecência desse eu, onde esse eu foi produzido, esse eu cognitivo. 5. O espaço como forma da exterioridade, margens e fundo. É que entra a questão do espaço, né? Eu mencionei o tempo, agora o espaço como determinação afetiva, né? Que também é uma categoria kantiana, né?
6. O eu passivo no fundo do raso riacho e como junção das duas formas estabelecidas anteriormente, tempo e espaço. O eu passivo enquanto condição de possibilidade relacionando-se com o contexto espaço-temporal kantiano como categorias. 7. Os princípios dos juízos sintéticos que percorrem o espaço-tempo, ou seja, aquilo que se reverbera a partir desses conceitos a priori, né? Que são os juízos sintéticos kantianos. Né? 8. O campo transcendental, que aqui entende-se como condição de possibilidade de acontecência ou de investigação epistemológica ou de afetividade, no sentido kantiano, da experiência do possível, imanente a esse eu que é estratificado aqui, concebido como plano de imanência de algo que foi criado em cima do caos, né? Mas que é estabelecido como determinação. E aí o 9 é que é interessante aqui também, né? As 3 ideias ou ilusões de transcendência que estruturam toda essa lógica. Absoluto, alma, mundo e Deus como condições estabelecidas inexoravelmente como questões já determinadas por concepções ontológicas ou concepções metafísicas que sustentam essa relação. Vamos lembrar que Kant, apesar de não descrever o que é Deus, ele assume que o Deus existe, né? ou aquilo que é inacessível existe, possivelmente existe, ele chega a essa conclusão, né? Dadas as determinações das condições de possibilidade desse eu. Né? Então, ele chega a uma conclusão, ele diz que não é possível provar isso através da condição de possibilidade cognitiva, né? Mas que ele assume que existe mas ele concorda que existe algo que não é fenomênico, que é numênico, mas é inacessível e que sustenta, de certa forma, ontologicamente ou metafisicamente, ou como você queira chamar, essas estruturas. Né? Mas aí a gente não pode descrever o que é. É inacessível, é algo que permanece velado, é algo que permanece, de certa forma, circunscrito no âmbito digamos assim, da falta, talvez, poderia ser interpretado? Eu acho que sim. Enfim. É isso. E aí? A gente encerra por aqui, que a gente já está alcançando o ponto de 1h30 de live. Uhum. Aí, penso que no próximo a gente vai voltar e reler esse capítulo, porque a gente levantou bastante coisa dele. Eu acho que só esse trecho vale umas 2 lives só para discussão dele. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ler melhor os outros livros aqui. Descobri que no Kafka, por uma literatura menor, tem um capítulo sobre bloco séries identidades e bloco séries intensidades, e o último capítulo é o que é um agenciamento. Acho que vai ser interessante para mim compreender o que eles estão falando aqui já no livro. Vou fazer essa mistura, ler tudo de uma vez. É isso, então. Se inscreva aí nos canais Leitor Subversivo, no canal Gap Filosófico, compartilhe essa live. O Pix aí vai na descrição aí do nosso canal, e o Pix do Leitor Subversivo eu vou colocar aqui na tela. Aí você pode ver aí no próprio canal, né, dessa transmissão simultânea. E se inscreva aí, tá? Dá essa força aí. Faz o Pix, fazendo o Pix a partir de R$10 no canal do Leitor Subversivo, você ajuda ele a comprar o Capital e o Marco Selvagem, e de quebra ganha um curso do Walter Lippmann. Valeu, falou e até a próxima. Falou, pessoal.